Olá a todos, eu sou o professor Paulo Henrique dos Santos Lucon, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor associado nos cursos de graduação e pós-graduação, sou também presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Então, hoje eu falarei sobre os novos paradigmas de acesso à justiça com a implementação da inteligência artificial direito, neste Congresso da Advocacia 5.0. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Riciane Goulart e a Jaqueline de Azevedo, sócias da Advocacy Academy, pela organização desse importante congresso. E para falar sobre esse tema, nós temos que pensar justamente no acesso à justiça, nesses novos paradigmas ligados ao acesso à justiça. Quando pensamos em acesso à justiça, a ideia que vem à tona é a célebre obra de Mauro Capelletti e Brian Garf, onde eles colocavam pontos essenciais, ondas renovatórias sobre o acesso à justiça. Uma das ondas se referia à assistência judiciária, assistência jurídica integral. Também a outra seria dos interesses difusos, questão dos interesses difusos, e também a questão da legitimação. Então eram pontos aí que naquela época em que foi escrita essa importante obra eram relevantes do ponto de vista da abertura do acesso à justiça. E agora nós temos um momento muito diferente, onde pensamos na inteligência artificial, onde pensamos em paradigmas para uma grande, imensa abertura à ordem jurídica justa, não apenas com ingresso, mas também com um processo mais simples e mais célere. Então, quando se discute novos paradigmas de acesso à justiça, impossível não pensar na revolução tecnológica pela qual passa a humanidade. A tecnologia tem se mostrado poderosa aliada para a pacificação social. Nesse sentido, e considerando a ideia de Frank Sander a respeito dos sistemas de multiportas de justiça, separei para nossa digressão alguns aspectos que julgo relevantes a respeito da contribuição da inteligência artificial para o acesso à justiça. Primeiramente, eu quero destacar a inteligência artificial e formas de autocomposição, as vantagens e os desafios. De plano, quando se menciona que as novas tecnologias contribuem para a difusão das formas adequadas de solução de controvérsias, quer-se dizer que a obtenção de um acordo tende a ser facilitada quanto maiores forem as informações a respeito de todos os elementos do litígio. Assim, por exemplo, uma parte tende naturalmente a ser mais suscetível à realização de um acordo quando se dispuser de informações a respeito de suas reais chances de êxito no processo. No que concerne a avaliação da probabilidade de vitória em determinada controvérsia, em determinado conflito de interesses, para usar a terminologia carnelutiana de uma lide, é preciso, em um primeiro momento, que efetivamente se conheça o direito a ser discutido. E como se pode conhecer o direito a ser discutido? Com exatamente uma base legal aplicável ao caso e, evidentemente, a inteligência artificial pode se prestar também a antecipar o possível resultado da demanda, servindo até mesmo de desestímulo para a eventual judicialização e também, evidentemente, viabilizando um acordo em condições melhores para quem conhece os cenários prováveis. Especialmente em virtude da já mencionada litigância contumaz que acontece no Brasil, já conhecida por todos, o Brasil conta, sem dúvida nenhuma, com um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo, sendo a maior parte das informações acessível aos algoritmos, dada a larga implementação do processo eletrônico.
E isso nós podemos chegar a essa conclusão rapidamente pelo número de processos, pelo número de advogados e que demandam um novo advogado que deverá ter conhecimento das reais chances de seu cliente. Sendo assim, ainda na esfera, e falo aqui apenas da prevenção de litígios e do estímulo à autocomposição, os algoritmos poderiam ser programados para realizarem a compilação e exame de diversas decisões, organizando de forma clara e ordenada o posicionamento jurisprudencial a respeito de determinada questão, inclusive podendo eventualmente acessar por meio de dados básicos a respeito do litígio, e assim teríamos uma visão completa. A partir disso, é claro, partes e operadores do direito teriam subsídios efetivos para dimensionar a perspectiva de sucesso. Ultrapassadas as questões referentes ao cálculo de chance de sucesso na judicialização da demanda, é importante mencionar que a tecnologia também pode estimular a autocomposição por diminuir substancialmente os custos de transação que existem nessa seara. Especificamente no que tange à aplicação de algoritmos aos métodos adequados de solução de controvérsias, aos chamados MASC, tais custos são reduzidos na medida em que os procedimentos passam a se amoldar melhor à rotina de cada um dos protagonistas do litígio. Por meio de plataformas de Online Dispute Resolutions, as chamadas aqui ODRs, numa tradução dessa expressão, cada uma das partes poderá chegar a uma determinada conclusão a respeito das suas chances e, evidentemente, que cada uma das partes pode se submeter à mediação, à conciliação ou mesmo negociação no local e horário que desejar, o que definitivamente estimula a adesão das partes a tais processos e facilita o acesso à justiça. A diminuição dos custos de transação é fator de extrema relevância se considerado no contexto da globalização. Então, ao invés de uma grande perda de tempo, não é? O usuário, aquele que tiver algum problema, poderá ingressar nessas plataformas a hora que tiver condições. De fato, as plataformas de ODR figuram como instrumentos que podem auxiliar até mesmo no deslinde de controvérsias relativas a transações internacionais de e-commerce. Mas vamos além disso, porque as ODRs também têm sido amplamente utilizadas para disputas em que há um grande envolvimento emocional entre as partes. E com esse distanciamento, esse salutar distanciamento, é óbvio que isso pode facilitar na resolução da controvérsia. Dessa forma, já resta demonstrado que as ODRs são adequadas não apenas para a solução de disputas oriundas de transações comerciais, sendo frutífero o seu emprego em outros tipos de controvérsias, outras espécies de lide, em que haja maior carga emocional. Seja como for, é possível argumentar que a inteligência artificial certamente aumentará as chances de sucesso nos usos dos métodos alternativos de solução das controvérsias, o que contribui significativamente para o acesso à justiça. Agora eu quero falar um pouco sobre a inteligência artificial no processo virtual. No âmbito do contencioso, faz-se necessário verificar como a inteligência artificial pode contribuir para a maior racionalidade no julgamento dos fatos de um processo. A primeira atividade que se espera de um julgador diz respeito à determinação da ocorrência ou não dos fatos a que o direito vincula a imposição de uma determinada consequência jurídica. Acertar a ocorrência ou não de um fato é o que de mais imediato se espera que seja realizado nessa atividade de conhecimento realizada pelos julgadores. Nesse sentido, é importante aqui deixar muito claro que para a construção da norma jurídica
e da decisão jurídica, deve o magistrado atribuir um determinado valor às provas que foram produzidas, com o propósito de, assim, fornecer em sua decisão elementos de justificação, de motivação, capazes para confirmar uma das possíveis hipóteses aventadas como solução para o conflito. No que diz respeito à atividade de valoração da prova e aplicação do respectivo estándar probatório, pode-se dizer que uma prova confirma uma hipótese se existir um nexo entre ambas, de modo que a existência da prova constitua razão suficiente para se aceitar como premissa da decisão a hipótese a ela relacionada. Semelhante situação ocorre na identificação do direito aplicável à espécie, principalmente quando entra em cena o necessário raciocínio analógico a informar a aplicação dos precedentes, que, como sabemos, tomam um grande papel a partir do Código de Processo Civil. Se nós analisarmos o Código de Processo Civil de 2015, poderemos verificar que há uma grande diretiva geral voltada para a segurança jurídica, para se impedir decisões contraditórias ou conflitantes. Há um verdadeiro sistema ali voltado para que as decisões sejam vistas não de uma maneira atomizada, mas de uma forma molecular, uma vez que nós não nos contentamos mais, a sociedade moderna, com decisões diametralmente divergentes em relação a situações fáticas absolutamente idênticas, ou em que há uma homogeneidade jurídica. Eu acho que o CPC de 2015 apresenta um tratamento daquilo que nós chamávamos, ao estudar o processo coletivo, de interesses ou direitos individuais homogêneos. E essa homogeneidade pode se dar apenas em relação à questão jurídica, como também aos fatos apresentados. Se nós analisarmos o código na sua inteireza, vamos ver a todo momento que existem normas pré-ordenadas a se garantir justamente essa harmonização das decisões em perfeito prestígio à segurança jurídica. Vejam que, por exemplo, quando o juiz pode julgar, pode decretar uma improcedência liminar, pode decretar com base naqueles precedentes ditos obrigatórios no CPC. Essa expressão já merece críticas, não é? Precedentes obrigatórios, mas é uma expressão que designa aquelas decisões que devem ser observadas naquele verbo imperativo determinado aos órgãos jurisdicionais constantes do artigo 927 do Código de Processo Civil. Então, nessa decretação de improcedência liminar, nós temos aí essa possibilidade. Ou mesmo quando o juiz, o julgador, concede uma tutela provisória com base em decisões proferidas em processos repetitivos. Ou ainda, quando, por exemplo, se determina a reunião de processos, essa reunião não precisa ser material, ela pode ser intelectual, reunião de processos para se evitar decisões contraditórias e conflitantes a teor do disposto no artigo 55, parágrafo 3º do CPC. Então, pensemos em relação aos recursos especiais repetitivos, quando há afetação e há suspensão de todos os recursos que digam respeito a controvérsias semelhantes. Ou ainda no reexame necessário, que poderá ser excluído naquelas hipóteses em que a decisão tiver por fundamento alguma decisão proferida em processo repetitivo, os recursos, as decisões, como eu disse, advindas dos recursos repetitivos, recurso especial e extraordinário repetitivo, as decisões proferidas no incidente de resolução de demandas repetitivas ou no incidente de assunção de competência, aqueles requisitos para a repercussão geral, para se conhecer e se poder julgar um recurso extraordinário, e a força prospectiva de toda e qualquer decisão proferida no Supremo Tribunal Federal. Então, há uma vertente aí que procura exatamente
dar esta força às decisões judiciais, essa força expansiva das decisões judiciais. Em realidade, a inteligência artificial atua em duas frentes, tanto na seleção dos casos a serem julgados pelos tribunais superiores, quanto no juízo de correção da aplicação dos precedentes propriamente dito. Por certo, analisando-se em particular o funcionamento dos tribunais superiores, e aqui coloco apenas como exemplo, o primeiro elemento a ser levado em consideração em matéria de admissibilidade dos recursos que são a ele endereçados, atinge as funções que a esses tribunais são atribuídas. O reconhecimento conferido ao papel desempenhado por esses tribunais revela a compreensão de um ordenamento jurídico a respeito do processo de criação e também vinculação ao direito. Tais órgãos jurisdicionais, além de resolverem as disputas que lhes são submetidas, têm a função de complementar a ordem jurídica com a emissão de preceitos que a atividade legislativa é certamente incapaz de fornecer. Portanto, a partir da compreensão do direito como prática argumentativa a ser construída a cada ato de interpretação que atribui um novo sentido às normas jurídicas, os tribunais passam a assumir um efetivo papel de agentes do processo de criação do direito e, como decorrência disso, passam a assumir novas funções, uma função que não se exaure no julgamento de um caso concreto. Nesse sentido, enquanto os tribunais de revisão que compõem as instâncias ordinárias se prestam a assegurar um novo julgamento para aquilo que foi decidido em primeira instância, reexaminando matéria fática, os tribunais superiores passam a ter reforçado a sua função institucional de criar padrões decisórios, não casuísticos, que possam servir de parâmetro de orientação para casos futuros, a partir da aplicação a cada caso de razões universalizáveis. E a partir disso, evidentemente, que os tribunais superiores também fazem uma análise a respeito daqueles fatos incontroversos. E ao definir quais fatos são incontroversos, acabam delimitando também quais fatos são relevantes e quais são os critérios para a qualificação jurídica. Então, chegará um momento que teremos aí critérios matemáticos. Foram provados tais e tais fatos, então temos essa perspectiva de se ter um recurso especial ou extraordinário conhecido. Em função puramente prospectiva, que reconhece a normatividade do direito, assim chamado jurisprudencial, implica, dentre outras mudanças de perspectiva, uma nova concepção a respeito dos requisitos de admissibilidade dos recursos endereçados a esses tribunais. Precisamente por isso, o juízo de admissibilidade de seus recursos não se limita à análise de requisitos formais relativos à tutela de interesses unicamente individuais dos litigantes, mas atine, em particular, ao interesse institucional desses tribunais, que devem atuar tendo em vista o efeito paradigmático de suas decisões. E aqui entra em cena a inteligência artificial, cujos algoritmos, que prevejam o potencial de repetibilidade da questão a ser decidida. Se constatado esse potencial de repetição, justificada passa a ser a admissibilidade do recurso. Por outro lado, com a capacidade da inteligência artificial de compilar dados e comparar situações jurídicas, maior tende a ser o potencial de diminuição do número de recursos endereçados aos tribunais superiores que insistem em contrariar a sua jurisprudência. Isso por quê? Por que isso acontece? Uma vez consolidada uma orientação jurisprudencial, os algoritmos tendem a facilitar o juízo de identificação dos recursos, que tendem a contrariá-la sem apresentar qualquer elemento novo que justifique a admissibilidade do recurso. E aqui se trata propriamente do juízo a ser feito na aplicação desses precedentes. Então, tem que se fazer sempre esse juízo de aplicação dos precedentes.
E como se sabe, a formação do convencimento judicial a partir da analogia para o fim de aplicação de precedentes judiciais se dá com o cotejamento entre os elementos substanciais de uma decisão paradigma e os fatos do caso em análise que se quer e se pretende decidir. Então vejam como essa análise pode ser feita. Dessa comparação preliminar, constata-se existir uma relação entre os casos, que justifica sejam eles analisados de maneira conjunta, se forem os fatos absolutamente distintos uns dos outros. Por outro lado, não há razão alguma para prosseguir com o raciocínio analógico em torno do precedente invocado. Do que foi visto, portanto, é possível argumentar que a inteligência artificial ajudará o processo a tornar-se mais célere e seguro, contribuindo assim para que se concretize o verdadeiro significado do acesso à justiça, e não aquele acesso meramente formal de ingresso, mas um acesso à ordem jurídica justa, com aplicação do direito material a partir da análise de fatos incontroversos que poderão ser analisados por um sistema de inteligência artificial. Nos tribunais superiores, nós já verificamos, por exemplo, o programa Victor, em homenagem ao ministro Vitor Nunes Leal, que dá nome à Biblioteca do Supremo Tribunal Federal, um sistema para análise da repercussão geral, para verificar se aquele recurso extraordinário se enquadra ou não em um tema de repercussão geral. Então, já é feito isso, mas é um sistema ainda defensivo. E, por outro lado, não temos ainda, a meu ver, a transparência necessária para saber que base de algoritmos foi utilizada para se fazer este programa, o Victor, não é? Então, por trás de toda a atividade de inteligência artificial, tem uma atividade do homem, que é justamente fornecer essa base. E é um dos pontos centrais que hoje se discute quando pensamos em inteligência artificial, quando pensamos nesse novo direito, é a transparência. Então é preciso aí que tenhamos conhecimento dessa base de dados. No Superior Tribunal de Justiça já se assiste a utilização e o desenvolvimento de programas, como o programa Sócrates e o programa Atos, em homenagem ao saudoso ministro Atos Gusmão Carneiro. O programa Sócrates está sendo utilizado para verificação do juízo de admissibilidade dos recursos especiais e está sendo utilizado como uma forma de não prosseguimento dos recursos, de não conhecimento dos recursos especiais, principalmente quando se verifica de plano que a questão que se procura verificar no recurso é meramente de fato a incidir a súmula 7, ou ainda quando se procura a interpretação de uma cláusula contratual, o que veda a admissibilidade do recurso especial por força da súmula 5 do Superior Tribunal de Justiça. Então vejam que, inicialmente, o que estamos vendo no Brasil é a utilização de programas de inteligência artificial para uma finalidade de não admissibilidade de recursos excepcionais, como uma forma de se criar uma barreira, e uma barreira, evidentemente, que esperemos que seja mais consistente do que aquelas decisões que não tinham nenhuma relação com o caso concreto. Mas é preciso se aprimorar e fazer o que eu chamo de contra-engenharia, não é? Para se permitir que efetivamente os tribunais superiores passem a conhecer e julgar o maior número de recursos, na medida em que acabam ditando em recursos especiais repetitivos, em temas que se repetem, uma força expansiva em relação aos órgãos jurisdicionais, de aplicar corretamente o que foi decidido, por exemplo, numa ação direta de inconstitucionalidade, o que foi decidido, imperativamente decidido, num recurso especial repetitivo. Muitas vezes, o que foi decidido num recurso especial repetitivo não é suficiente para solucionar toda a controvérsia, e isso tem essa questão da suspensão dos processos, tem causado uma preocupação, e é preciso, então, se observar
essa limitação da suspensão por até no máximo 1 ano. Não tem sentido esses litígios durarem muito e durarem eternamente. Então, por isso, é preciso se repensar e também se pensar em algo propositivo, na medida em que se espera que os tribunais superiores também julguem vários casos nessa força expansiva a partir de um caso piloto que possa ser aplicado em casos semelhantes. E a grande dificuldade que a advocacia tem é justamente mostrar que o seu caso é diferente, que o seu caso merece ser conhecido porque é diferente daquilo que foi ditado num eventual, por exemplo, recurso especial repetitivo. Então, chegando às minhas conclusões aqui a respeito dessa minha breve digressão, como visto, no âmbito da prevenção de litígios, as novas tecnologias podem, sem dúvida nenhuma, contribuir para que as partes avaliem a chance de êxito na demanda. Então, por permitirem que a pesquisa jurídica seja realizada, inclusive por leigos, e em seguida por possibilitarem a identificação de padrões decisórios ou padrões da jurisprudência, as máquinas inteligentes poderão contribuir para coibir a propositura de demandas infundadas e estimulam, evidentemente, a busca da autocomposição. Mais ainda, por diminuírem os custos de transação, os programas de inteligência artificial também facilitam a adesão aos procedimentos de autocomposição, facilitando aqui o efetivo acesso à justiça. Então, um novo paradigma. No entanto, assim como ocorre com quaisquer inovações, algumas precauções devem ser naturalmente tomadas quando da implementação das novas tecnologias ao direito. Em primeiro lugar, é necessário que os programas de inteligência artificial, notoriamente as plataformas de Online Dispute Resolutions, ou as ODR, sejam rápidas, eficientes e que os seus custos sejam proporcionais aos valores debatidos nas controvérsias. Não podemos criar um sistema caro e inacessível. De rigor, além disso, que todas as partes envolvidas em procedimentos de autocomposição levadas a cabo em plataformas online também tenham conhecimento prévio do procedimento a ser adotado. Inclusive, há uma grande problemática no direito atual, que é aquela diferença, não é, entre o litigante eventual e o litigante que está sempre, permanentemente nos tribunais. Evidentemente que esse litigante conhece melhor as técnicas e sabe lidar melhor, até mesmo nessas plataformas de autocompositivas. Além disso, a inteligência artificial tende, naturalmente, a contribuir com o desenvolvimento da prestação jurisdicional, já que ela pode auxiliar o desenvolvimento de uma maior racionalidade na atividade decisória, a partir da fixação de parâmetros mais objetivos para as atividades de valoração probatória e, como eu disse, aplicação dos precedentes. Quando aplicadas pelos órgãos jurisdicionais, as novas tecnologias podem auxiliar no aumento na qualidade das decisões, ou seja, na qualidade argumentativa das decisões. Desempenhando funções de comparação e classificação, as máquinas poderiam auxiliar na valoração das provas, bem como no juízo de admissibilidade dos recursos e de aplicação dos precedentes. Sendo assim, é possível dizer que a inteligência artificial aplicada ao direito contribui para o acesso efetivo à justiça ou para o acesso à ordem jurídica justa. A implementação de inteligência artificial demanda, porém, que os programas sejam transparentes, para que se possa verificar a lisura na condução dos procedimentos. Não obstante, a depender da complexidade do programa, essa transparência não será atingida, havendo inclusive a possibilidade de alguns sistemas se tornarem muito incompreensíveis para o cidadão.
e mesmo para os especialistas da área. É dizer, a despeito dos diversos benefícios que as tecnologias possam trazer ao processo, a sua implementação no Poder Judiciário deve ser realizada de forma idônea, priorizando-se sempre a transparência e também se priorizando também a chamada inclusão digital, que é muito importante. Assim, quando do uso da inteligência artificial, devem ser sopesados pontos naturalmente positivos e negativos que circundam o tema. Muito obrigado.